Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada, dando continuidade à nossa aula de ação de conhecimento. Quero mostrar para vocês agora a estrutura básica da petição inicial, para nós vermos ali o endereçamento, a qualificação, os pedidos básicos da minha petição inicial. Para qualquer uma delas, eu vou ter esses pedidos todos e é só memorizar eles, marcar, que vocês verão que é muito tranquilo. E depois vamos fazer as nossas ações. Vamos começar com uma ação anulatória. Quero fazer uma ação anulatória, uma ação indenizatória e quero fazer uma ação de obrigação com vocês. Para vocês terem aí na mente a estruturação de cada uma das nossas pretensões aqui da ação de conhecimento, beleza? Acompanhe comigo a partir de agora na tela nossa estruturação da petição inicial. Então veja, eu vou ter aqui o endereçamento para o juízo, juiz de primeiro grau, não tem prerrogativa de foro, a competência lá pelo artigo 42 e seguintes do CPC, vou endereçar para o juízo, vou deixar uma linha em branco apenas, você não vai escrever isso na sua peça, você só vai deixar uma linha em branco, só. Você vai qualificar, igualzinho todas as outras qualificações, o nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio e residência, endereço eletrônico. Você vai igualzinho todas as outras petições, não muda nada. Por intermédio do seu advogado, procuração anexo, com endereço profissional de 3 pontinhos, onde receberá intimações. Vem perante Vossa Excelência com fundamento. Se eu tiver um fundamento específico na Constituição, na lei, como é a indenizatória, na indenizatória eu tenho o artigo 37, parágrafo 6º, vem com fundamento no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição e nos artigos 318, 319, 320 do CPC, propor ação, eu vou botar o nome, ação de obrigação de fazer, ação de obrigação de não fazer, ação de obrigação de dar, ação anulatória, ação indenizatória. Se eu quiser colocar o sobrenome, pelo procedimento comum, está certíssimo, ação anulatória pelo procedimento comum. Com pedido de tutela de urgência, se eu tiver, ou evidência. Posso ter uma ação anulatória com pedido de tutela de urgência. Uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Em face, aí aqui eu vou qualificar o réu, como eu falei, contra a administração pública, contra as pessoas da administração pública. Em face da União, pessoa jurídica de direito público interno, em face do município, em face da universidade tal, entidade autárquica federal, qualifico ela. Perfeito? Tem que colocar a qualificação dela e a partir disso eu vou para os fatos, Vou para os fatos, descrevo a situação fática, o direito, coloco aqui os fundamentos igualzinho às minhas petições, busco uma tese constitucional, uma tese em lei, uma tese em súmulas, uma tese em princípio, estruturo a minha tutela de urgência ou evidência, demonstro o artigo 294 que nós falamos, 294 prevê a possibilidade da tutela provisória de urgência ou evidência. Na urgência, o artigo 300, destaco que o artigo 300 prevê que o juiz pode conceder a tutela provisória de urgência se estiverem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vou demonstrar aqui no meu item e vou pedir para ele, Ela pode ser concedida, lembra que nós marcamos, impera-se a tutela de urgência sem justificação prévia. Você vai pedir sempre sem justificação prévia. Sem justificação prévia, nos termos do artigo 300, parágrafo 2º do CPC, a fim de quê? A fim de quê? Para quem você está pedindo? Para suspender o ato que está trazendo prejuízo ao teu cliente. Então você vai pedir a suspensão do ato para determinar que a administração pública faça alguma coisa. É o teu pedido, que depois você vai pedir em definitivo.
Você vai olhar o que você precisa. Olha, eu preciso inscrever o meu cliente no concurso público. Juiz, determine em tutela de urgência que a administração inscreva o teu cliente no concurso público. Demitiu o teu cliente. Juiz, determina em tutela de urgência que o teu cliente seja reintegrado ao cargo anteriormente ocupado. Então são essas questões que você tem que pedir aí na sua tutela provisória de urgência, ok? Bom, eu tenho os elementos de uma tutela de evidência. Eu tenho, tá aqui, ó, olha só, tutela de evidência. Verificar se a situação problema deixa claro tratar-se de tutela de evidência. O artigo 294 do CPC vai usar ele e vai usar o 311, ó, que vai dizer que independente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, independente, poderá ser concedida a tutela de evidência. E aí você vai pensar no problema algum dos incisos e vai fundamentar lá nele, tá? Vai fundamentar nele, ó. No presente caso, como ficou amplamente demonstrado, apresentar a evidência do direito ante alguma das hipóteses previstas no artigo 311. E aí você fundamenta. 311, inciso 1, 2, 3 ou 4. E vai pedir em tutela de evidência, ó. Nos termos do artigo 311, vai pedir a fim de que seja feita alguma coisa. Sempre que ficar em dúvida entre tutela de evidência e tutela de urgência, você vai pedir a tutela de urgência. Pedidos. Vai estruturar os seus pedidos. Olha só, o que nós vamos ter aqui? Ante o exposto requer o deferimento da tutela provisória de urgência ou evidência, ou você vai pedir a concessão da tutela, tanto faz o deferimento, a concessão da tutela provisória de urgência ou evidência. Uma vez preenche os requisitos para que, tá? Essa situação entre parênteses aqui, ó, eu coloquei só para vocês terem os artigos. Onde estão os artigos que você vai pedir? Lá no 294, combinado com 300 ou 311. Primeiro pedido, concessão da tutela de urgência. Segundo, a citação do réu. A citação do réu para quê? Para contestar a presente ação. Ó, a citação do réu por intermédio de sua representação judicial para querendo contestar a presente demanda no prazo legal sob pena de revelia. Onde está esse pedido? 238. Lá no 238, né, vai trazer a citação do réu. A procedência da ação, confirmando a tutela de urgência, se é que tinha, né? A procedência da presente ação para anular em definitivo, para indenizar o autor em danos morais, danos materiais, a designação da audiência de conciliação ou mediação, vou ensinar vocês aqui, manifesta o desinteresse, é melhor. Aí você não vai colocar como pedido. Ele está aqui no artigo 319, inciso 7. Você não precisa pedir. Ou você pede, olha aqui, ó, a designação da audiência prévia de conciliação ou mediação, você pode pedir, ou você vai botar embaixo, ó, manifesto desde já desinteresse na audiência de conciliação e mediação. O que eu acho melhor. Eu acho bem melhor, tá? A juntada da prova documental anexa, se tiver documentos ali você vai pedir, está lá no 320, ó, do CPC, marca ali. A produção de todas as provas admitidas em direito. Se tiver alguma prova especial no problema, você vai mencionar, especialmente, né, a prova testemunhal, especialmente a prova pericial. Se falar que vai produzir perícia, que vai fazer alguma coisa assim, você pede. A condenação dos réus ao pagamento dos honorários sucumbenciais e custas processuais, estão lá no 85 e 82. Se for uma situação de gratuidade da justiça, você vai demonstrar lá no direito que o teu cliente é pobre, e aí você vai colocar lá que faz jus à gratuidade da justiça, e você vai pedir, ó, a concessão da gratuidade da justiça, uma vez preenchidos os requisitos legais, que estão lá no 98 e 99. 98 e 99. Se você não colocar no item do direito que o teu cliente é pobre ali e faz jus à gratuidade da justiça, você tem que mencionar aqui, ó. Fundamenta na peça lá.
que o cara é pobre, faz jus à gratuidade da justiça, temos o artigo 98 e 99 do CPC. E se for alguma daquelas situações previstas no 1048 do CPC, você vai pedir a prioridade de tramitação processual. Gente, aqui estão todos os pedidos possíveis. Ó. Você tem que sempre lembrar: concessão da tutela provisória, citação para contestar, produção de todas as provas, procedência da ação, se tiver, se for pobre, gratuidade da justiça. São os pedidos básicos e manifesta desinteresse. É a petição mais simples que tem. Aqui estão todos os pedidos possíveis. Ó, 9, não vai ser tudo isso na prova de vocês. Não vai. Vai ser menos. Aqui estão todos para você ter. O que vai ser na prova de vocês? Ó? Concessão da tutela provisória, citação, produção de todas as provas, procedência da ação, você vai pedir a procedência da ação, você vai pedir condenação em custas e honorários. É isso. É isso que vai estar na prova de vocês. Talvez uma prioridade de tramitação, sendo matéria de licitações e contratos, tendo uma pessoa idosa, você tem que ficar atento lá ao 1048 do CPC. E é isso, gente. E aí vai encerrar dando valor à causa. Dá-se a causa o valor de R cifrão 3 pontinhos, nestes termos pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Essa é a estrutura da petição inicial. Essa é a estrutura. Vamos fazer uma ação anulatória? Quero fazer uma ação anulatória complexa, tá? Que caiu lá no 29º exame, tinha anunciado para vocês, a ação do Joel. Uma peça que é uma anulatória com pedido de reintegração e indenização. Indenização, beleza? Está na tela para vocês, acompanhem conosco. Olha só. Em concurso realizado na vigência da emenda constitucional número 20 de 98, Joel foi aprovado para desempenhar serviços notariais e de registro. Isso aqui, gente, é só para encher linguiça. Só para encher linguiça. Vigência da emenda constitucional. Relaxa, tá? Joel foi aprovado para desempenhar serviços notariais e de registro, vindo a ser nomeado tabelião de notas de serventia extrajudicial no estado alfa. Gente, tabelião não é servidor público efetivo. Tabelião, hoje, de 88 para cá, tem que fazer concurso porque antes era passado de pai para filho. Mas é um serviço de delegação. Ele não é servidor efetivo. Delegação. Delegação. Pega a tua Constituição aí. Pega aí. Tua Constituição. Vai lá. Deixa eu abrir a minha aqui. Clicar no compilado, que é sem os risquinhos. Olha o artigo 236 da Constituição. Está na tela para vocês. Olha aqui. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado. Privado. Por delegação do poder público. Tá aqui, ó. Caráter privado por delegação do poder público, ó. Aí você vai estar aqui, ó. Para o terceiro, o ingresso na atividade notarial de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso de provimento ou de remoção por mais de 6 meses. Então, antes era hereditário. Um pai passava para filho. Aí criou-se o concurso como modo de atingir a impessoalidade e a eficiência. Mas era isso, tá? Então, preste atenção nesse ponto, ó. Ao completar 75 anos de idade, em maio de 2018, Joel foi aposentado compulsoriamente pelo regime próprio de previdência do ente federativo em questão, contra sua vontade, sob o motivo de que havia atingido a idade limite para atuar junto à administração pública nos termos da Constituição. Vai lá para o artigo 40 da Constituição. Olhe comigo o artigo 40. Olha só o artigo 40, pessoal. O que nós vamos ter aqui no artigo 40? Tá na tela para vocês. O regime próprio de previdência social
dos servidores titulares de cargos efetivos. Servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário. O servidor público concursado de cargo efetivo abrangido por regime próprio será aposentado. Aí entra aqui, compulsoriamente. Esse cara não é um servidor efetivo, então ele nunca poderia ter sido aposentado compulsoriamente. Vai lá no caderno de teses e repercussão geral, vai nas repercussões gerais de agentes públicos e encontra lá, é para você ler mesmo, tá em vermelho lá, encontra lá a tese que vai dizer que não se aplica, o STF já disse isso, não se aplica a aposentadoria compulsória aos titulares de serventia. Além de dizer que o artigo 40 não se aplica a ele, justamente porque ele não é um servidor efetivo, ele exerce serviço por delegação, existe tese de repercussão geral do STF já falando que não se aplica. Joel, em razão da aposentação compulsória, sentindo-se violado nos seus direitos de personalidade, ou seja, sofrendo dano, entrou em depressão profunda em menos de 2 meses. O quadro tornou-se ainda mais grave devido à grande perda patrimonial, considerando que os proventos de nativos são bem inferiores ao valor do faturamento mensal do cartório. 6 meses após a decisão que declarou vacante para você não fazer mandado de segurança, 6 meses após a decisão que declarou vacante a sua delegação junto a específico cartório de notas e o deu por aposentado, Joel procura você, como advogado, para tomar as providências pertinentes à defesa dos seus interesses. Menciona, olha aqui a pretensão, menciona que sua pretensão seria voltar à atividade, ou seja, eu tenho que anular o ato de aposentadoria compulsória, reintegrando ele ao cargo anteriormente ocupado, não é cargo, ao serviço notarial delegado, tá? Menciona que sua pretensão seria voltar e ser reparado por todos os danos sofridos. Todos os danos sofridos, olha aqui. Então eu tenho uma anulatória com pedido de reintegração e indenização. Redija a peça processual adequada para plena defesa dos interesses de Joel, mediante o apontamento de todos os argumentos pertinentes. Gente, eu tenho aqui uma ação de conhecimento. Uma ação de conhecimento pelo procedimento comum, que eu vou buscar aqui a anulação do ato de aposentadoria e uma indenização. Beleza? Vamos fazer essa peça? Vamos olhar como ela fica? Olha só, na tela para todos vocês. Douto juízo da 3 pontinhos, vara de fazenda pública da comarca de 3 pontinhos, eu não tenho qual era a cidade, só tem que foi o Estado Alfa, porque foi o Estado Alfa que aposentou ele compulsoriamente, do Estado Alfa. Então, douto juízo da 3 pontinhos, vara de fazenda pública da comarca de 3 pontinhos. Professor, eu preciso botar Estado Alfa? Eu botei aqui, você pode botar só comarca de 3 pontinhos. Joel, não tem o nome completo dele, Joel, nacionalidade, tabelião aposentado, é a profissão dele, porque aposentaram o cara compulsoriamente, Estado Civil, 3 pontinhos, portador do RG, 3 pontinhos, CPF, 3 pontinhos, residente domiciliado em 3 pontinhos, endereço eletrônico, 3 pontinhos, por seu advogado, o qual exerce as atividades profissionais em 3 pontinhos, endereço eletrônico, 3 pontinhos, onde recebe intimações, vem perante Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 318, 319, 320 do CPC, propor ação anulatória com pedido de reintegração em tutela de urgência e indenização. Eu vou anular um ato, pedir a reintegração dele em tutela de urgência e uma indenização. Esse é o nome. Gente, só para deixar vocês tranquilos,
Quem botou o nome só de ação anulatória nessa peça, aprovou. Botou só assim, ação anulatória, aprovou. Então relaxa, isso aqui é o nome completo, nome técnico dela. Uma ação anulatória com pedido de reintegração em tutela de urgência e indenização. Em face do Estado alfa, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 3 pontinhos, com sede e representação judicial em 3 pontinhos, em virtude das razões de fato e de direito que passa a expor. Vou narrar os fatos, ó. O autor foi aprovado para desempenhar serviços notariais e de registro, vindo a ser nomeado tabelião de notas, completou 75 anos de idade, foi aposentado compulsoriamente pelo regime próprio de previdência. Em razão da aposentação, sentindo-se violado seus direitos de personalidade, entrou em depressão. O quadro tornou-se mais grave porque perdeu muito dinheiro, o cara ganhava muito no cartório, paga bem, ganhava muito e reduziu para o teto do INSS. Assim, tendo sido declarada vacante a sua delegação junto ao específico cartório de notas, dando por aposentado, só resta ao autor ingressar com a presente ação anulatória com pedido de reintegração em tutela de urgência e indenização. Acabou. Ó, fechou. Direito. Aí nós vamos para as nossas teses de direito material. A CF 88, em seu artigo 236, aquele que eu acabei de mostrar para vocês, prevê que os serviços notariais de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, sendo esta delegação por concurso público de provas e títulos meramente para cumprimento do princípio da impessoalidade, previsto no artigo 37 caput dessa Constituição. Ademais, verifica-se que o regime próprio de previdência social, previsto no artigo 40 da Constituição, vamos botar aqui, ó, da Constituição Federal de 1988, vamos abreviar, né? Tá muito longo, ó. Sempre abreviando. CF/88 aplica-se exclusivamente aos servidores públicos titulares de cargos públicos efetivos e jamais aos agentes delegados do Estado, como é o caso do autor. Do mesmo modo, verifica-se que a aposentadoria compulsória, prevista no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da CF, aplica-se exclusivamente aos servidores titulares de cargos efetivos, não aplicando seus titulares de serventias extrajudiciais, como é o caso dos notários e registradores, conforme jurisprudência já consolidada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Quando você tiver uma tese de repercussão geral, você coloca assim, jurisprudência já consolidada, inclusive com tese de repercussão geral fixada. Diante da inaplicabilidade da legislação referente à aposentadoria compulsória, resta evidente a ilegalidade do ato de aposentação, devendo, portanto, ser suspenso provisoriamente com a imediata reintegração do autor às funções cartoriais desempenhadas e, ao final, anulado por esse juízo. Vamos botar aqui ser suspenso, ó, provisoriamente. Por quê? Tutela provisória. Suspenso provisoriamente com a imediata reintegração do autor às funções cartoriais desempenhadas e, ao final, anulado por esse juízo com sua reintegração definitiva. Ao cometer tamanha ilegalidade, fica evidente a conduta ilícita da administração, a qual resulta em dano direto e desproporcional. Vamos botar aqui, ó, concreto, fica melhor, concreto e desproporcional. Seja ele material, com a drástica redução do valor da renda oferida pelo autor, seja ele moral, com os danos aos seus direitos de personalidade, uma vez que a conduta lesiva administrativa não constitui um mero aborrecimento, mas afronta os direitos de personalidade do autor. Evidenciando-se os elementos objetivos da responsabilidade civil do Estado, vou botar aqui em maiúsculo, quais sejam a conduta ilícita, o dano concreto e desproporcional e o nexo de causalidade entre ambos, resta o dever de reparar os danos materiais e morais por força do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Então, eu demonstro que o ato é ilegal para reintegrar ele e que houve um dano concreto e desproporcional que vai gerar o dever de indenizar. Estão aqui minhas teses de direito material. Artigo 236, artigo 40. Lá na nossa aula de marcação, nós marcamos todos esses dispositivos aqui. Olha só, da tutela de urgência, o artigo 300, vamos botar aqui, ó, o artigo
294 do CPC prevê a possibilidade de esse juiz conceder a tutela provisória de urgência ou evidência quando demonstrados os requisitos legais, dentre eles o perigo de dano e a probabilidade do direito. A probabilidade de direito do autor resta evidente conforme a fundamentação, que demonstra a ilegalidade do ato de aposentadoria compulsória realizada pela administração. O perigo de dano é evidente e resta demonstrado pela perpetuação da redução drástica da renda mensal do autor, que está afetando sua própria subsistência, causando-lhe inclusive depressão comprovada. Diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, impera esse juízo a concessão da tutela provisória de urgência nos termos do art. 300 do CPC. Vamos botar aqui, ó, destacadinho, para suspender o ato administrativo de aposentadoria compulsória e reintegrar o autor às funções delegadas de tabelião de notas de serventia extrajudicial junto ao Estado réu. Eu peço a suspensão do ato ilegal, paralise ele e reintegre o meu cliente. Esse é o meu pedido. Da tutela provisória de urgência, ó. Da tutela de urgência. Se quiser botar assim, ó, da tutela provisória de urgência, pode colocar. Fica até bonitinho, ó, da tutela provisória de urgência. Demonstra a probabilidade do direito e perigo de dano e toca a ficha dos pedidos. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência o recebimento da presente ação com a concessão da tutela de urgência a fim de suspender o ato administrativo de aposentadoria do autor e reintegrá-lo imediatamente às funções delegadas de tabelião de notas de serventia extrajudicial junto ao Estado réu. A citação do Estado réu para querendo contestar a presente ação no prazo legal. A produção de todas as provas não defesas em lei. A procedência da presente ação para anular o ato administrativo de aposentadoria, reintegrando em definitivo o autor às funções delegadas de tabelião de notas da serventia junto ao Estado réu. A procedência da presente ação para condenar o réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais devidamente comprovados no curso da ação e pelos danos morais causados ao autor. Aqui, gente, você poderia fazer tudo num pedido só. Não tem problema. Eu coloquei em 2 porque senão vai ficar muito grande. Olha aqui, então eu peço a procedência para anular em definitivo e peço a procedência para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Peço a condenação do réu em custas processuais e honorários sucumbenciais. Olha quantos pedidos, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como o cara tem 75 anos de idade, porque ele foi aposentado compulsoriamente aos 75 anos de idade, olha aqui, ó. O que eu vou pedir? Além disso, ó, 7. A prioridade de tramitação processual por se tratar de pessoa idosa nos termos do art. 1048, inciso. Deixa eu só olhar rapidinho se é o 1. Deixa eu olhar aqui no CPC. Se é o 1, o 2 ou o 3. De 1048. Olha aqui, é o 1. Olha aqui na tela, ó. Terão prioridade de tramitação em qualquer juízo ou tribunal dos procedimentos judiciais em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então eu tenho que pedir aqui, ele foi aposentado com 75, eu tenho que pedir a prioridade de tramitação processual. Como eu não tinha colocado lá no direito, eu boto o fundamento aqui, ó. Prioridade de tramitação processual, por se tratar de pessoa idosa, nos termos do artigo 1048, inciso 1 do CPC. Prontinho. Desde já manifesta o total e absoluto desinteresse pela audiência de mediação ou conciliação. Dá-se a causa o valor de R cifrão 3 pontinhos. Nestes termos,
pede esfera deferimento, local 3 pontinhos, data 3 pontinhos, advogado 3 pontinhos, OAB 3 pontinhos. Gente, essa é a nossa ação anulatória com pedido de reintegração e indenização. Vamos olhar o nosso padrão de respostas definitivo para nós vermos aí o nosso tabelão, como ficou? Vamos olhar aqui o nosso tabelão, o que veio de pontuação. Olha só, tá na tela para vocês. Juízo da vara de fazenda pública ou vara civil da comarca de 3 pontinhos estadual, 0,10. Autor Joel, réu estado alfa. Fundamentação, nulidade do ato de aposentadoria, apesar de realizarem concurso público, os tabeliães, notários e oficiais de serviços notariais e registro não são servidores públicos, mas agentes que exercem função delegada na forma do artigo 236 da Constituição ou artigo 3º da Lei 8935 de 94 ou repercussão geral julgada no recurso ordinário. Você não precisa botar o número do recurso na prova, você não tem como decorar. Então, se você botasse apenas a tese de repercussão geral, você já pontuava. Não submissão ao regime próprio de aposentadoria dos servidores públicos, notadamente aposentadoria compulsória, previsto no artigo 40 caput ou inciso 2, nós colocamos ambos. Com relação à indenização, ó, aqui anulação, aqui indenização. Presença dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva do Estado, conduta ilícita, nexo causal e dano, na forma do 37, parágrafo 6º, ocorrência do dano material em razão da abrupta redução da remuneração de Joel, ocorrência de dano moral, porque a conduta ilegal foi além do mero aborrecimento ou violou direitos de personalidade do demandante. Fundamentação, aqui eles botaram liminar, é tutela provisória. Fundamentação da tutela provisória, gente. Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência ou evidência diante da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou porque os fatos podem ser demonstrados documentalmente, e diante da repercussão geral julgada pelo STF na forma do artigo 300 ou 311, inciso 2, ambos do CPC. Nós pedimos a tutela de urgência. Como eu falei, faz urgência mais simples. Pedidos. Concessão da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do ato de aposentadoria e reintegrar o autor até o julgamento final. Procedência do pedido para anulação do ato de aposentadoria, para reintegração definitiva, que o Estado seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, produção de todas as provas, condenação em sucumbências e honorários advocatícios, né, ou um outro, ônus da sucumbência ou honorários advocatícios, e custas. Pede condenação em custas e honorários, e você vai fechar. Opção pela realização ou não de conciliação e mediação. Olha aqui, ó, valia 0,10. Valor da causa, local, data, advogado, OAB. Gente, esta foi nossa ação anulatória. Uma ação boa, uma ação bacana para você, né, estar tirando sua nota máxima, beleza? Nesse nosso bloco nós ficamos por aqui. Na sequência vamos fazer uma ação indenizatória. Para estarmos fazendo aí uma indenizatória, eu aguardo todos vocês.